Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, pelo podcast do Folha Vitória e também pela página de vídeo da TV Vitória. Bem, hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma mulher, uma imortal. Ela é recém-imortal, ou seja, ela é a última agraciada com o título de imortal da Academia Espírito Santense de Letras. É claro que não só ela leva vantagem, como também a Academia leva vantagem em tê-la lá. Vamos conversar, inclusive, sobre isso. Mas antes eu quero fazer uma colocação que eu considero importante. Todas as outras entrevistas que eu fiz aqui no Vitrine Literária, nós não conversamos sobre um assunto que é relevante não só para a cidade, como para o estado, como para o país e como para o mundo, que é o meio ambiente. E a pessoa com quem eu vou conversar hoje é uma ativista ambiental, é uma figura respeitada no estado do Espírito Santo pelo seu trabalho ligado à ideia de preservação do ambiente. Essa pessoa que está aqui é a poeta, infelizmente ainda não é uma prosadora. Eu conversando fora daqui, perguntei quando é que você vai se aventurar na prosa e ela não sabe quando. Nós vamos conversar também sobre isso. Quem está aqui hoje para conversar sobre literatura, sobre ambientalismo, sobre poesia, é a poeta Renata Bonfim, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado por você ter colaborado com a gente vindo aqui, ter aceitado o convite, Renata. Eu já queria trazer você há algum tempo, mas foi até bom você vir agora, porque agora você vem como imortal. Você que é a última empossada como imortal na academia. Vamos começar falando sobre isso. É uma poeta, uma mulher, numa casa em que há mais homens do que mulheres, né? A academia, ela sempre foi masculina. Sim. E de uns tempos para cá, ela tem percebido que essa injustiça de gênero, ela é uma coisa muito grave. E existem hoje grandes mulheres na Academia Espírito Santense de Letras, como existem grandes mulheres na Academia Brasileira de Letras. Ser uma imortal, trabalhar com poesia e ser uma mulher, uma ativista ambiental, o que isso colabora para a sua literatura? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Já batemos um papo antes, sim, sem dúvida. Noutra oportunidade, foi muito boa. Bem, o que significa tudo isso para a minha literatura? Eu acredito que ser mulher é uma marca que, independente da vontade pessoal, se entranha na minha escrita. A escrita de autoria feminina, quando a gente vai teorizar sobre esse tema, né, existem mulheres que são a favor, dizem que sim, existe uma dicção propriamente feminina, e outras dizem que não. Por exemplo, a Marina Colasanti não é muito a favor, a Maria Tereza Horta também disse que não existe uma escrita de autoria feminina, né, que existe a escrita. Mas, particularmente, eu acredito que essa marca ela é muito presente desde os meus primeiros escritos, porque eu comecei a escrever como necessidade. Tinha o sonho de um dia escrever um livro, mas esse foi um sonho que se concretizou com o Mina, que foi a reunião de textos esparsos que deu forma a essa obra, mas não foi algo planejado enquanto uma carreira. Escrever para mim é uma necessidade, faz parte do meu jeito de me expressar. Talvez por isso você tenha dito assim, por que não ingressou ainda no mundo da prosa? Porque a poesia, ela me capturou. Ela é uma forma em que eu me expresso no mundo. Então ainda estou nesse dilema em transitar entre a expressão livre e espontânea na poesia e
a partir do meu último livro, que é O Coração da Medusa, trabalhar questões mais, vou dizer assim, mais construídas, mais estruturadas dentro de um tema. Então, se você pegar os meus livros, desde o Mina até esse último livro, você vai ver uma evolução na minha escrita. E eu acho isso bastante natural, né? Porque a gente evolui a partir das publicações. Então, entrar na academia, para mim, eu acho que nesse momento além de ser uma grande alegria, uma honra suceder Jane Billet, que é uma mulher extraordinária, uma mulher que não tinha papas na língua, né? Ela se expressava verdadeiramente, ela era considerada a dama do jornalismo capixaba, então eu sinto isso uma honra e uma responsabilidade e quero imprimir a minha marca. Como eu disse para você, depois dos 50 anos a gente quer curtir. Literatura não me dá dinheiro ainda, espero que me dê algum dia, não sei. Difícil. Mas me dá satisfação. Mas aí que tá, eu li Mina, que está aqui. Quem está nos vendo é capaz de ver Mina aqui, a capa de Mina está aqui na minha mão, né? É um livro de poemas. É O Coração da Medusa, que foi lançado em 2021. É um livro do qual eu gosto bastante, que é O Colóquio das Árvores. E um outro que eu li muito rapidamente, que é o Arcano. Eu percebi, lendo seus livros, que você se contém no momento de narrar. Ou seja, você tem pouquíssimos poemas narrativos. Seus poemas são realmente líricos, são poemas de expressão contundente, são poemas que falam sobre questões sociais, falam sobre o que é ser mulher, falam o que é ser ambientalista. Mas você realmente, você se contém na prosa. Por que essa implicância com a prosa, Ana? Não é uma implicância com a prosa. Eu tenho me experimentado na prosa. Inclusive... Então você está com um livro pronto, né? Tô com um livro pronto, chama-se A Revolução dos Colibris. E essa obra eu pretendo lançá-la no final do ano. Poesia. E no final prosa. Segue a esteira do Coração da Medusa. Eu tenho me experimentado na prosa, mas quando eu vejo, eu estou fazendo poesia. A minha prosa, se eu posso dizer que tem uma prosa, ela é muito poética. Então é uma coisa que eu não sei explicar, eu acho que está acontecendo naturalmente. O meu compromisso com a escrita é puramente com a escrita. Então, se vem poesia, vai poesia. Eu não tenho que cumprir nenhum anseio alheio, corresponder aos anseios alheios, né, ô Grijó? Então eu deixo fluir e eu acho que eu estou caminhando para a prosa, sim. E esse livro é uma prova disso. Mais para o final você vê que os poemas eles vão se desdobrando em histórias e essas histórias vão ganhando novos contornos. Então eu acho que eu estou no caminho. O Anaximandro, que também é imortal e também é um ótimo poeta, esteve aqui, nós conversamos sobre uma temática literária, não só literária, mas cinematográfica, na pintura, etc. Mas uma temática, como esse programa é um programa sobre literatura, a gente concentra a coisa na palavra escrita. Falamos muito sobre erotismo. Eu quero que vocês que estão nos ouvindo e nos vendo ouçam esse poema. É um poema rápido, chamado Rogo. Vem, amor, entra aqui de mansinho e conhece o meu mundo revelado só para ti. Desliza por entre os lençóis, senta à mesa. São teus os meus espaços, os meus sonhos e embaraços. Entra, traz contigo braços fortes, me abraça e cobre com beijos ardentes. Traz também o teu sorriso de luz. Cava o meu chão e planta a tua semente. Rega com amor essa terra ressequida de solidão. Faz cair sobre mim maná. Faz jorrar abundantemente o teu leite e mel e me sacia com o teu pão. É um poema extraordinariamente bem escrito. Obrigada. Vamos falar um pouco sobre erotismo, que está muito ligado à ideia de literatura, à ideia contemporânea da literatura e que você explora bastante em vários poemas. A Renata Bonfim, poeta erótica, e daí? Olha, Grijó, a Renata Bonfim, poeta erótica, ela tem liberdade para se expressar do jeito que ela deseja. A Renata Bonfim, pessoa física, não tem interesse nenhum sobre ela. É uma doninha de casa que completou 30 anos, né, de casamento.
mas na minha vida sempre teve muito claro que essa Renata, senhora, dona de casa, é uma. E na literatura eu sou essa e mais muitas outras. Eu sou muitas vozes, muitas vezes vozes que não são minhas. Então eu me empresto de alma, de corpo, de espírito, a essas vozes que vêm até mim. Eu não digo isso no sentido, embora seja espírita, não digo isso espiritualmente, eu digo isso literariamente, até porque eu coaduno muito com a ideia de Bakhtin, de Maurice Blanchot, que são os teóricos. Eu sou uma teórica também, sou uma estudiosa da literatura. Sim. Você é uma doutora em literatura, né? Então tudo isso me vem dessa forma. Então eu trabalho, são ecos de Hilda Hilst, ecos de Teresa Maria Horta, ecos de Esther Abreu, que eu sou leitora da professora Esther, e de tantos outros escritores e outras escritoras. E eu sou também uma mulher que busco me expressar no mundo, e uma forma dessa expressão, ela é erótica. Sempre fui uma mulher sexual, eu sempre fui uma mulher que gostei de mim, do meu corpo, né? Com todas as travas que a gente possa vir a ter nesse mundo patriarcal e miserável para as mulheres, né? Que a gente é taxada se é de um jeito e é taxada se é de outro, mas a literatura me deu essa liberdade de falar e de dizer. E dentro do meu relacionamento sempre ficou muito claro que eu escrevo, né? O que eu escrevo está escrito, então não há julgamento. Meu marido nunca chegou para mim e falou assim, nossa, o que é isso aqui? Nunca houve esse tipo de cobrança. Seu marido é seu leitor? Meu marido é meu leitor, meu primeiro leitor e meu fã. Isso, fã, eu não vou nem entrar na questão, mas ser o primeiro leitor é uma vantagem? Você ter uma pessoa, você conviver com uma pessoa, você viver diariamente com essa pessoa, e ela ser o seu primeiro leitor, isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso, eu preciso de aprovação. O mundo me reprova. E se ele não aprovar? Tô nem aí. Então para a literatura, não. Exatamente. Então ele ser o seu primeiro leitor não faz diferença. Se ele disser não para a sua literatura, você não está nem aí. Se ele disser sim, você fala, ótimo. Isso é poesia. Tá certo. Olha só, eu entrevistei algumas mulheres interessantíssimas aqui. A Marcela Guimarães, a Sueli Bispo, né? A Carla Gerson, vieram aqui. A Rita Maia veio aqui, falou sobre literatura. Ou seja, algumas delas, nas entrevistas com algumas delas, a gente mencionou o fato de uma literatura feminista, uma literatura de defesa das mulheres. Sim. Você tem isso? Tenho porque eu acredito que, vamos do começo, ocupar um lugar na Academia Espírito Santense de Letras é difícil para a maioria das mulheres, isso historicamente. Sim. O professor Francisco Aurélio Ribeiro, na minha apresentação que ele fez na entrada da academia, ele fez um histórico, ele deu uma aula sobre a misoginia que cerca o campo literário, em especial as academias. A arte em si. A arte em si. Né? E literatura mais ainda. Eu quero esse lugar de fala. Essa foi uma das principais motivações que eu tive para entrar. Eu quero esse lugar de fala e de escuta. Porque eu já sou da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Eu presidi essa academia. E você pode perceber que como nasce a Academia Feminina Espírito Santense de Letras? Da impossibilidade da doutora, né, da professora Judite Leão Castelo Ribeiro entrar na Academia Espírito Santense de Letras. Exatamente. Então a academia fez o quê? Falou, não, a gente vai ajudar você a criar uma academia. Então era um lugar onde ia desovar esse monte de intelectuais, porque nós temos muitas mulheres escritoras excelentes. Você é prova disso, está aqui entrevistando essas mulheres? Sem dúvida. Que estariam muito bem, seriam, assim, ótimas aquisições para qualquer academia. Né? Então, assim, escrever para mim, ocupar esse lugar, ser essa Renata que escreve e usar isso, né, como a pergunta que você me fez, como campo de enunciação para defender as minhas pautas, faço e uso. Maravilha. Sim. Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção. Eu sou professor de literatura e eu falo para meus alunos que a obra literária e a vida pessoal do autor, elas são dissociadas. Sim. Muitos meus alunos falam assim, Grijó, o que tal poeta quis dizer? Bem, o que ele quis dizer, nós teríamos de perguntar a ele. Isso. O que você pode compreender do texto? O que o texto autoriza você
a interpretar. Você disse há alguns minutos que você é várias pessoas, né? Sim. Então, eu não poderia nunca ver Renata Bonfim, a Renata Bonfim definitiva nos seus livros. De jeito Não nenhum. existe isso. Não, não. Até porque eu estou em processo. Eu não me vejo definitivamente acabada, nunca. Eu não cheguei lá. Ah, você chegou lá? Não, não cheguei lá não. Eu estou longe de chegar lá. Eu quero me ver sempre em mutação. Eu sou uma pessoa que eu continuo estudando, né? Voltei agora para o pós-doutorado, eu falei, tá no momento, terminei meu doutorado já tem um tempinho, vou estudar a prosa, ó. De quem? Vou estudar a prosa. De quem? Porque você é uma leitora e você é uma estudiosa de Rubem Dario. Né? Você é Florbela Spunk e Rubem Dario. E Florbela Spunk, que é uma voz feminina poderosa. Poderosíssima. Né? E que interessante, suicidou-se. Suicidou-se. Né? A ideia da Flor... Como é que a Florbela Spanca, que ficou conhecida no Brasil através de Fagner? De Fagner. Lembra-se? Lembro. Nos anos 80, ele musicou um soneto dela. Eu esqueci o título. Fanatismo. Fanatismo, isso. Fanatismo. A Florbela Spanca tem essa pegada feminina. Sim. É a sua influência maior? É a minha influência maior. É engraçado que eu tive uma professora na Universidade de Évora, Ana Luísa Vilela, e ela diz o seguinte, que os nossos poetas são os nossos santos. E antes de eu ir fazer a minha primeira inserção na Universidade de Évora, na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu passei... Ali a cidade de Évora é cercada. É cercada, murada, é murada. Uma cidade medieval. Então eu passei dentro do jardim público de Évora, onde tinha o busto de Florbela. Sim. Esse busto levou 19 anos para ser colocado em praça pública, porque Florbela era considerada uma mulher pública, não era uma mulher, um exemplo. Inclusive, isso foi uma nota do governo português. Não aprovamos a colocação desse busto em praça pública, porque essa tal Florbela é diametralmente oposta aos valores da nação, né? Então eu cheguei ali e falei, Florbelinha, minha querida, você já é tão explorada nos estudos, me dá uma pontinha, me ajuda, que eu encontre alguma coisinha inédita. Santa minha mãe, você está rezando. Santa, rezei para Florbela Spanca. Chego eu na Universidade de Évora, eu descubro que o afilhado de Florbela Spanca tinha falecido, ele era uma pessoa proeminente da cultura portuguesa, tinha deixado todo o espólio em doação para a Universidade de Évora. Eles tinham limpado, né, feito a asepsia desse espólio, livros, cartas, separado esse espólio e estava no momento de fazer a análise. Eu recebi, nesse momento e nesse dia, 40 cartas inéditas, trocadas entre esse afilhado de Florbela e o tradutor póstumo de Florbela, que era um dos objetos do meu estudo em questão. Sensacional. Então, o milagre florbeliano, querido. Muito bom, muito bom. E como é que a literatura hispano-americana entra nisso? Dario, né? Dario Dario é uma potência. É uma potência. É uma potência. E na Nicarágua ele é um deus. Bem, a literatura ela entra através de Florbela. Florbela Spanca utiliza um poema chamado Amo Amas. Inclusive eu abri o meu discurso agora na minha posse com esse poema, porque para mim é um mantra, né? E o poema Amo Amas, ele é epígrafe do terceiro livro de Florbela, que é o livro póstumo, Charneca em Flor. Quando eu olho, né, já pesquisando há bastante tempo a poesia de Florbela, eu falo assim, a poesia de um poeta hispano-americano dentro de um livro de uma poetisa lá do interior, né, de Évora, como que ela teve contato com esse cara? Então eu comecei a me questionar e eu percebi, quando eu fui pesquisar, que ninguém tinha explorado isso dentro dos estudos florbelianos. E eu percebi que era esse escritor póstumo que apresentou Rubem Dario a Florbela. Então eu falei assim, eu vou fazer uma pesquisa. Claro. Meu objeto não estava dado, era um objeto difuso. Então eu posso dizer que eu inventei uma tese. Né? Ótimo. E essa tese inventada me levou para Nicarágua, eu conheci Rubem Dario, eu fiz amizade com os nicaragüenses, aí eu fui convidada para o Festival Internacional de Poesia da Nicarágua, que era na época o maior da América Latina, e fui convidada 8 vezes para representar o Brasil nesse festival. Havia um padre, Ernesto Cardenal. Sim, não era? Que Ernesto, era conheci pessoalmente. Um grande poeta. Um grande poeta nicaragüense.
faleceu agora, eu acho que há 2 anos, há pouco tempo. Conheci ele pessoalmente, chegamos a tomar um café em Granada. Maravilha. Tudo isso pelas mãos de Flor Bela e depois pelas mãos de Rubem Dario, os meus santos. Maravilha. Olha só, por falar em santo, né, nós vamos falar rapidamente, pelo menos, sobre a sua atividade ambiental. Você tem um instituto, certo? E eu quero saber de você o seguinte, no Colóquio das Árvores você fala muito disso, mas como é que a ideia do ambiente, da preservação, ganhei inclusive, para quem está nos vendo, ganhei da Renata uma muda de pau-brasil que está aqui. Né? Quem está nos ouvindo, fique sabendo que eu tenho agora uma muda de pau-brasil. Bem, Renata, como é que entra a ideia do ambiente, da preservação, do vegetal, do animal, do que nos cerca na sua literatura? Olha, Grijó, tudo, eu acredito que tudo na minha vida converge para a poesia. Tudo, todas as experiências. E essa história com os animais, com o meio ambiente, era uma coisa que eu acho que eu trago de outras vidas. Porque eu já nasci, segundo minha mãe, a primeira engatinhada que eu dei foi para casa da cadela. Né? Me procuraram e eu estava lá junto com a cachorrinha. Eu amo animal. E juntei com o Luiz, outro maluco igual a mim, né? A gente começou a resgatar cachorro, resgatar gato. Eu já tive 50 gatos. Né? Hoje eu só tenho 5. Só. Quase nada. 10%. 10%. Então, assim, essa é a minha vida, né? E a Renata está dentro dos livros. Chegou um momento em que eu e Luiz, a gente pensou que a gente poderia fazer mais. E a gente tinha um dinheirinho guardado, a gente ia trocar de apartamento e a gente viu que não era aquilo que a gente queria. Então, nós compramos uma área para fazer uma reserva ambiental, para preservar. Na época, a gente nem sabia que existia esse modelo de unidade de conservação, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é a RBPN. Isso foi em 2007. Compramos essa área com remanescentes de Mata Atlântica e começamos a trabalhar essa área com reflorestamento, com plantio de mudas frutíferas para os animais, o Rio Jucu, o braço sul do Rio Jucu passa dentro. Então, tudo isso, né? E é muito interessante porque eu não sabia que quando a gente planta, a gente tem que esperar nascer, crescer, frutificar. A natureza, ela te ensina coisas que a gente, na cidade, a gente não tem essa vivência. A vivência do tempo, a vivência do silêncio, a vivência da própria morte. Você coloca isso na sua literatura? Eu coloco isso na minha literatura. Sim. Então, eu acredito também, isso é uma causa. E eu comprei esse espaço também, nós adquirimos esse espaço, que eu também sou artista plástica de formação, né? Sou bacharel em artes plásticas. Eu queria um espaço também para eu poder fazer meus mosaicos, poder fazer a minha arte. Só que quando a gente chegou lá, esse espaço endêmico, eu pensei em mim pelada com o Luiz, né, no meio do mato, aquela coisa meio Adão e Eva. Vamos curtir. Não, não deu. Por quê? Na mata tem o caçador, tem o traficante de pássaro, tem o traficante de plantas. Então, ou a gente se inseria na militância, ou a gente virava refém de todo esse sistema. Então, eu acho que tudo isso foi se agrupando, se reunindo e deu forma, né? Hoje eu utilizo a minha literatura também como um espaço de fala e de escuta e de enunciação desses temas. Porque eu julgo eles muito necessários. Perfeito, perfeito. Renata, para finalizar, uma pessoa que esteja nos ouvindo e quer adquirir seus livros, principalmente O Coração da Medusa, que é o último. Sim. Eu queria pedir a você que mostrasse, para quem está nos vendo, claro, mostrasse o título aí, a capa do livro Coração da Medusa. Quem quiser adquirir esse livro ou qualquer outro como esse aqui, que é meu preferido, que eu vou mostrar de novo, Mina, como é que faz? Olha, quem quiser adquirir meu livro, pode entrar no meu blog pessoal, que se chama Letra e Fel. Então é www.letraefel.blogspot.com. Esse site tem 17 anos, divulgando a literatura minha e a literatura de capixabas e pessoas de outros países. Lá vocês podem também baixá-los em PDF, menos esse aqui, que eu convido todos que estão assistindo a adquirirem, porque toda a verba desse livro vai ser revertida para o Instituto Ambiental Reluz. Esse livro custa R$50 hoje. E os outros vocês podem baixar em PDF, mas também eu aconselho que os compre, porque são livros muito bonitos. Inclusive esse aqui foi feito pela literatura. Na época, a revisão dele, quem foi feita por Miguel Marvila. Floricultura, né? Floricultura. No meio do livro, da revisão do livro, a gente teve a triste perda do Miguel. Isso. Miguel faleceu. E
quem terminou a revisão foi o professor José Augusto Carvalho, um amigo muito querido. Grande figura, que eu meu professor também. Considero uma das grandes mentes do Espírito Santo. E tá um livro que é um livro assim, muito especial. Então eu acho que vale a pena adquiri-los. Mas esse aqui, quem estiver adquirindo essa obra vai estar ajudando o Instituto. Gente, ótimo papo com Renata, ótimo. Muito obrigado, Renata. Semana que vem a gente vai conversar com outra mulher. Aline Dias, poeta, prosadora e agora lançando um livro infantil. A gente conversa com ela em breve. Renata, muito obrigado, querida. Eu que agradeço, foi um prazer. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.